O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhes disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o homem fechado, a pessoa fechada em si mesma, preocupada apenas com seus interesses, fechada para Deus, não pode ser objeto das bênçãos divinas. É esse o sentido aqui desta afirmação de Jeremias capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Isto é aquela pessoa que confia apenas nas realidades terrenas, que busca apenas as realidades terrenas, que coloca a sua confiança simplesmente nas realidades terrenas. É sempre aquela primeira tentação que o diabo utilizou contra o próprio Cristo. E ele respondeu: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Existe, meus santos, uma tentação em todos nós. Em todos. Não apenas nos ricos. É verdade que quem mais tem, mais inclinado se torna a colocar a sua esperança nas coisas. Mas esta tentação nos assedia a todos, de esquecer que temos alma, de esquecer que nós temos uma finalidade sobrenatural, que nós fomos criados para o céu. E aí qual é a tentação? De voltar os olhos para o aqui e agora, para aquilo que eu posso tocar, para aquilo que eu posso experimentar, para aquilo que me dá uma recompensa imediata, para aquilo que me dá
uma experiência mais satisfatória aos meus sentidos, as realidades que são mais imediatas, primeiras. Existe esta tentação. Então é isso aqui, é a respeito disso que vem a condenação de Deus. No Antigo Testamento, aqui no profeta Jeremias, maldito o homem que confia no homem. Não é você confiar numa pessoa, mas é quem coloca a sua confiança nas coisas humanas. Faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. E é assim, é um processo, meus santos. Não tenhamos dúvidas, se nós começarmos a nos esquecer de Deus, esquecendo os seus mandamentos, esquecendo sua vontade, Ele não é mais uma pessoa que rege a minha vida, que muda as minhas ações, que ilumina as minhas escolhas, que guia os meus pensamentos. Ele não é mais alguém de relevância. Quando eu vou me esquecendo de Deus e colocando a minha esperança, a minha confiança, a minha alegria simplesmente nas coisas passageiras, gradativamente o meu coração vai de Deus se afastando e o meu estado vai piorando. O salmo de hoje, ele mostra isso. Diz aqui: feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Isto é, percebe aqui que ele não anda conforme o conselho dos perversos, aí a situação pode piorar. Mas o justo, ele não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Então, primeiramente a pessoa começa com atitude de indiferença para com Deus. Depois ela cai na perversidade. Depois ela cai na zombaria até do próprio Deus. Se nós fizermos uma leitura, por exemplo, dos tempos atuais, se nós olhássemos, por exemplo, há uns 50 anos, nós iríamos ver uma situação de pecado no nosso país. Mas se nós analisarmos de lá para cá, nós iremos ver que a situação foi se tornando cada vez mais grave. Não é apenas mais uma desobediência a Deus, mas uma perversidade mesmo. Não é mais apenas uma perversidade, mas é até uma zombaria. As pessoas zombam de Deus hoje em dia. Então, essa situação em que a alma humana vai pouco a pouco se fechando, se esquecendo de Deus e se assemelhando cada vez mais ao inimigo de Deus. E esta figura que nós podemos encontrar no Evangelho de hoje, e que é uma figura condenada ao inferno. Sim, meus irmãos, o inferno existe. E livre-nos Deus, que para lá nos encaminhemos. Mas saiba, embora você possa pensar que uma pessoa cai numa situação de condenação, que uma pessoa vai para o inferno de uma hora para outra, mas é um caminho gradativo. Você começa se desviando, abandonando a vida de oração. Você começa se tornando mais relapso e laxo com os pecados veniais. Você começa dando largas ao homem não virtuoso que existe em você, à mulher não virtuosa que existe em você. Você não faz mais penitência, você se esquece de Deus e não faz, por amor a Deus, coisas boas, não faz caridade. Você vai gradativamente se afastando, até que você cai de cabeça nos pecados mortais.
e mergulha numa situação de condenação e que, se morrer daquela maneira, irá para o inferno. Assim aconteceu com esse rico. Esse rico, aqui condenado no Evangelho, ele chegou a esta situação gradativamente. E é por isso que é tão importante o tempo da Quaresma, porque é um tempo em que nós iremos focar com mais atenção para a nossa vida. É por isso que é tão importante, por exemplo, o exame de consciência cotidiano, em que você todos os dias, em que você ali pelo menos uns 15 minutinhos você para e você se analisa à luz de Deus. Como você viveu aquele dia? Deus teve vez e voz na sua vida? Você viveu o dia, aquele dia que passou, né? Você faz geralmente o exame de consciência no final do dia. Você viveu aquele dia para agradar a Deus? Você se comportou como um servo e amigo de Deus? Ou dono do seu nariz, fazendo o que bem lhe aprouver? Você viveu aquele dia procurando a glória de Deus, dar alegria a Deus? Você se comportou como um católico? Você amou a Deus? E o que você fez? Você fez por amor a Ele? Aí, se você estiver no tempo da Quaresma, você retoma os seus propósitos e você atualiza as suas intenções. Sim, porque nós somos capazes de esquecer porque começamos a fazer penitência. Esquecemos. Um dado momento você até está fazendo, mas já se esqueceu que você, por exemplo, escolheu vir à missa todos os dias pela manhã, porque você quer amar mais a Deus, porque você quer vencer aqueles vícios que o assediam, que o arrastam para o pecado, porque você quer se tornar uma mulher melhor, um homem melhor, que caminha com mais determinação para o céu, porque você quer dar um presente a nosso Senhor nesta Quaresma, porque você quer se unir mais a Ele, que por você sofreu, morreu e ressuscitou. Então você quer se unir a Ele na penitência, para que possa estar unida a Ele na ressurreição. Não sei quais são os seus propósitos e a meta dos seus propósitos, mas você talvez precise atualizá-los, porque nós somos capazes de nos esquecer de por que estamos fazendo penitência e por que eu estou fazendo esta e aquela penitência ou esta e aquela oração. Pois bem, então é importante fazer este exame de consciência para que eu veja se eu tenho vivido a minha vida na presença de Deus, por amor a Deus, obediente aos mandamentos de Deus, porque senão eu vou gradativamente me afastando de Deus. E quando menos perceber, cairei na situação de pecado. E esta é a situação aqui deste rico da parábola, que não foi condenado ao inferno porque era rico. O rico epulão, o rico banqueteador, que fazia grandes banquetes, ele não vai para o inferno porque ele tinha muitos bens. Ele vai para o inferno porque ele se esqueceu de Deus. Ele vai para o inferno porque ele se esqueceu dos irmãos, de amar os irmãos por amor a Deus. Ele vai para o inferno porque ele se fechou nos seus bens e apenas nos seus interesses, e neles colocou a sua alegria. É por isso que ele vai para o inferno. E isso, meus santos, infelizmente, com pouco dinheiro, podemos ir para o inferno também. Isto é, você se fecha para Deus, você se esquece dos irmãos, você vive voltado apenas para os seus interesses e coloca a alegria da sua vida naquela merrequinha de salário que você recebe no final do mês. Isto é, você, embora não tenha muito, você carrega dentro de si a mesma doença do rico epulão. Diz aqui
que ele fazia grandes banquetes. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. E um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico, e não recebia nem as migalhas que caíam de sua mesa. Isto é, ele estava esquecido. Não estava nem aí. Diz então a palavra de Deus que morreu o pobre e foi levado para junto de Abraão, para o seio de Abraão. É uma imagem do céu. Morreu também o rico e foi enterrado. Percebe que são duas coisas bem diferentes. Agora sim, o rico que outrora vivera esquecido do outro, agora se lembra. Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro. Lázaro? Agora você sabe quem é Lázaro? Manda Lázaro molhar o dedo na sua língua. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Mas se ele, na vida, tivesse utilizado os bens, os dons que ele recebeu, também para o bem dos outros, inclusive de Lázaro, Lázaro seria seu intercessor. Lázaro dizia: pai Abraão, ele foi fonte de bênção, ele me ajudou tanto durante a vida, que ele desfrute também da alegria que eu desfruto. Meus irmãos, nós podemos ter muitos intercessores, se nós aprendermos a fazer o bem. Os anjos da guarda dessas pessoas intercederão por nós, porque nós lhes fazemos o bem. Mas a pergunta é, nós temos feito o bem, cada um dentro das suas possibilidades e cada um com os dons que recebeu? Pode ser que você não tenha, de maneira nenhuma, recursos financeiros para ajudar qualquer pessoa. Mas será que você não tem fé suficiente para rezar por essas pessoas? O dom do conselho para ajudá-las a sair do caminho do mal? Força física para lhes ajudar numa situação concreta? Então você vai ajudar aquela pessoa doente, vai ajudar a dar-lhe um banho, vai ajudar aquela pessoa doente a limpar sua casa, por caridade, por amor a Jesus Cristo, porque eu sei que eu vou dar muita alegria a Jesus se isso eu fizer. E às vezes até mesmo em casa, né? Você tem irmãos, os seus pais, a quem você pode ajudar por amor a Jesus Cristo, fazer caridade. Meus irmãos, que essa palavra de hoje ela nos ilumine, que nós vivamos para agradar a Deus, que nós vivamos tendo Deus como aquele que tem vez e voz na minha vida. O pobre Lázaro também foi para o céu, não porque era pobre. Pobreza não leva ninguém para o céu. Lázaro foi para o céu porque vivia a sua vida voltada para Deus. Como diz aqui o salmo de hoje, é aquele que não anda conforme o conselho dos perversos. Não ouviu os conselhos maus e se revoltou contra Deus, como por exemplo Jó, que não ouviu os conselhos da sua esposa, que o mandou maldizer Deus quando ele estava naquela desgraça. Às vezes também vem essa tentação, quando o sofrimento, a pobreza, a morte, a doença visitam a nossa vida, vem a tentação de revolta contra Deus. Mas se você viver a pobreza da sua vida, seja ela financeira, seja ela existencial, se você viver aquela pobreza na obediência a Deus, numa conformação piedosa à vontade de Deus, unindo-se a Jesus Cristo sofredor, aquele sofrimento se torna também caminho para encontro com Deus, caminho para o céu. Então vamos lá, meus irmãos. Se você tem bens, dons, se você percebe que Deus lhe cumulou de graças, faça com que essas graças sejam fonte de alegria e bênção para as outras pessoas.
Se você está passando por um momento de dificuldade, de sofrimento, não se revolte contra Deus. Se una a nosso Senhor. Se una a Jesus Cristo nesta quaresma e peça: Jesus, coloca no meu coração os teus sentimentos, para que eu não me revolte contra o Pai, para que eu não me revolte contra Ti, para que eu viva este sofrimento no silêncio, na oração, fazendo dele uma ocasião para entrar mais profundamente no teu coração chagado. E nosso Senhor, meus irmãos, que quer nos salvar a todos, a uns salvará porque tem feito o bem, a outros salvará porque com virtude tem suportado os males. A todos nos salvará se nós levarmos a sério a palavra de Deus, como o próprio Jesus, o próprio Abraão aqui no texto diz, eles têm Moisés e os profetas, eles têm a palavra, que ouçam. Que nós ouçamos a palavra de Deus nesta quaresma e a levemos a sério. Para terminar, pergunto, quem tem, independentemente do seu propósito, quem tem meditado a palavra de Deus com mais frequência? Vou nem perguntar todos os dias, poderia. Com mais frequência, Moisés e os profetas. De você no final do dia ou no meio do dia pegar a palavra novamente e ler aquela palavra para que ela ilumine a sua inteligência, para que ela reacenda os seus afetos, o seu coração que quer amar a Deus, para que você tenha mais força de caminhar iluminado pela palavra de Deus. Eles têm Moisés e os profetas. Meus irmãos, nós sabemos como agradar a Deus. A palavra de Deus ensina. Nós sabemos como caminhar para Deus. A palavra de Deus ensina. Mas nós estamos fazendo recurso, estamos fazendo uso deste recurso. Nós estamos usando Moisés e os profetas. Nós estamos ouvindo com atenção Moisés e os profetas, a lei de Deus, a palavra, ou desatentamente ouvimos na igreja e depois já esquecemos. Quantas vezes, se alguém perguntar a você no meio do dia, qual foi o evangelho de hoje, será que você iria lembrar? Você que veio à missa, e você que acompanha pelas redes sociais e que não pode, por acaso, ir à missa, será que você não consegue jogar no Google, liturgia diária, quinta-feira, segunda semana da quaresma, ou então apenas liturgia diária, 20 de março de 2025. Vai aparecer. Vai aparecer ali as leituras e você vai meditar a palavra de Deus, vai meditar Moisés e os profetas que Deus diz que nos foram dados, Moisés e os profetas, a lei de Deus e os profetas, para a nossa salvação. Que nós, meus irmãos, aproveitemos bem este tempo da quaresma, este tempo de conversão e salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.